Patriotas, segurem-se, porque o que eu vou contar hoje vai abalar as estruturas do Brasil. Eu já achava que a situação não podia piorar, mas a esquerda, junto com Alexandre de Moraes, provaram que eu estava errada. Uma bomba absolutamente espantosa acaba de explodir aqui. O STF acaba de proibir a inspeção do código-fonte. Sim, gente, você não ouviu errado. Isso mesmo, o STF barrou. Eu tô aqui abrindo a notícia, já vou mostrar aqui para vocês na tela. O STF barrou a transparência total do sistema no STF, contrariando a lei. Meus amigos, é uma decisão assustadora, no mínimo suspeita. Vocês não acham? Vão comentando aí pra mim o que vocês estão achando. No mínimo suspeita, porque o que tá acontecendo nos bastidores, por que toda essa resistência em mostrar código-fonte? Que medo é esse? O que tem medo da gente descobrir, da gente achar, né, da mídia trazer? Muita coisa tá acontecendo e que nós podemos não estar vendo. E não para por aí não, prestem bem atenção que tem mais, né? O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, não só recusou essa decisão da inspeção do código-fonte que ele mesmo havia tomado antes, mas ele contrariou a lei de acesso à informação. Eu vou mostrar aqui para vocês essa matéria. Vocês estão compreendendo o tamanho dessa bomba que eu vou trazer para vocês nesse vídeo hoje? E acabou de sair aqui, ele impediu o jornal UOL e especialistas em tecnologia de inspecionar o código-fonte do sistema no STF. Sim, gente, isso mesmo. O próprio UOL, hein? Que tanto já foi crítico em relação aos conservadores, agora queria fazer uma análise para expor de repente a verdade. Mas adivinhe, foi barrado. Isso não é no mínimo estranho? Quando a imprensa finalmente quer trazer a verdade, o próprio STF bloqueia. Isso, meus amigos, é uma afronta ao acesso à informação que permite que a imprensa faça essa inspeção. E ainda mais chocante, né? Estamos falando do UOL, pasmem. O UOL mudou de lado? O que está acontecendo? A mídia, eu falei para vocês que a mídia, a imprensa está um pouco diferente em relação a tudo isso. Alguma coisa está acontecendo e se preparem que nos próximos dias provavelmente vai estourar alguma bomba aí em relação à esquerda, ao Lula. A gente já vê uma queda, aliados se afastando, traições dentro do governo, tudo isso está abalando a estrutura. E não para por aí não, né? Eu vou trazer aqui para vocês ainda muito mais, gente. Estamos aqui em uma semana decisiva, inclusive para o Twitter. Eu já até coloquei a matéria aqui na tela para vocês, saiu aqui do jornal Infomoney, né? Que estamos essa semana decisiva para o Twitter, ou como agora se chama, que é o X. A empresa vai pedir ao Moraes que pare o bloqueio no Brasil, porque ela já atendeu todas as exigências. E toda vez que ela entrega a exigência, ele vai lá e coloca outra. Ele coloca outra. O Moraes está com medo, gente, do X voltar, porque ele vai voltar inflamado. Eu falei para vocês, né? E tem mais ainda, né? Não para por aí não, gente. Aqui tem mais uma batalha em andamento. Não é só isso, o governo Lula está na mira do Congresso mais uma vez. O novo impasse está prometendo abalar as estruturas da esquerda como nunca antes. E como se não bastasse o vexame de Lula nos Estados Unidos ontem no mercado internacional, agora dentro de casa a situação também está desmoronando. Lula terá mais um problema para enfrentar e dessa vez envolvendo, né, todo o Congresso. Então, patriotas, se preparem aí, porque as polêmicas estão começando e esse enredo nem as novelas da Globo tem. A situação é crítica e se você não pode ficar de fora de jeito nenhum. Mas antes de seguir com mais uma bomba explosiva aqui, um recado rápido. O YouTube simplesmente, gente, parou de distribuir meus vídeos. Muita gente está reclamando que não está recebendo aqui as notificações. Vocês viram aí que as visualizações caíram drasticamente. Por isso eu comecei a postar em um outro canal para garantir que a verdade chegue até vocês. O nome do canal é Ana Paula Notícias do Dia. Eu já deixei o link aqui no primeiro comentário e descrição do vídeo. Já se inscreve lá para não perder nenhum conteúdo e não esqueça de me seguir também lá no Insta, porque eu criei um do zero só para tratar de assuntos políticos mais impactantes e importantes para vocês, tá? Querem nos calar, mas não vão conseguir não. Eu confio em vocês, eu confio na nossa união, eu confio no povo brasileiro e juntos vamos continuar lutando pela verdade. Então compartilhe o vídeo bastante, o máximo que você puder, com o máximo de pessoas possível. Deixe seu joinha aí, gente. E agora, sem demora, bora para essa primeira polêmica que já tá na tela aqui, né, que já vai tirar o fôlego aí de muita gente, que é a decisão, aí uma semana decisiva para o Twitter, o X, porque a empresa deve pedir aí ao Moraes o fim do bloqueio, já que ela cumpriu as exigências, e por mais que Moraes venha colocando mais e mais exigências, né,
para que o X não volte. Parece que está ficando sem saída, ele está ficando sem argumentos, o que mais ele vai pedir? Então a decisão final de Moraes sobre essa possível volta do X, no entanto, deve ser tomado agora nesse próximo fim de semana. A rede social está suspensa no Brasil desde agosto por decisão da STF, e aqui no jornal diz, né, que com acesso suspenso, uma das empresas de propriedade do bilionário Elon Musk vai formalizar essa semana o pedido ao Supremo Tribunal Federal para que o bloqueio seja encerrado e a plataforma volte a operar normalmente no país. De acordo aqui com informações do jornalista Caio Junqueira, da CNN Brasil, os advogados que representam o X já estariam preparando o pedido formal a Moraes. No documento, a defesa do X no Brasil afirmará que a empresa já atendeu a todas as solicitações feitas pelo judiciário brasileiro, a indicação de um representante legal no Brasil, o bloqueio de perfis que supostamente violaram a legislação e o pagamento de multas. Os advogados devem apresentar a Moraes as procurações societárias originais outorgadas pelas sócias das controladoras da plataforma, devidamente notarizadas e consularizadas, né, informa a CNN, e a decisão final de Moraes aqui sobre uma possível volta do X, no entanto, só deve ser tomada, gente, nesse próximo fim de semana, tá bom? O ministro do Supremo pediu novas informações e documentos à empresa no sábado do dia 21, além de dados de órgãos federais sobre a regularidade da plataforma no país. Moraes concedeu um novo prazo do X de 5 dias, que começou a ser contados nessa segunda-feira, dia 23, tá? E na semana passada, o X indicou a advogada Rachel Villanova Conceição como sua representante legal no país, cumprindo a uma das determinações expedidas pelo ministro. Fora do ar desde agosto, o X está bloqueado quando Moraes determinou a suspensão da plataforma por falta de um representante legal em território brasileiro, além do não pagamento de multas. E a decisão foi confirmada por unanimidade pela primeira turma do Supremo em julgamento realizado no início de setembro. E na semana passada, vários usuários do X relataram que conseguiram acessar a rede social apesar do bloqueio imposto pela mais alta instância do judiciário brasileiro, gente. Segundo os relatos, os acessos teriam ocorrido a partir de celulares Android ou iOS. Também foi possível acessar a rede social por meio do navegador Google. Até mesmo o ex-presidente Jair Bolsonaro conseguiu publicar em sua conta. E apesar do que parece ser uma falha, a Anatel já havia informado que não há nenhuma nova decisão por parte do STF ou Alexandre de Moraes e o acesso ao X continuava proibido. O caso foi apurado, né? O X veio e trouxe aí que não desrespeitou a decisão, foi uma troca de rede, de sistema do X, então acabou interferindo aí nessa ativação, mas rapidamente o X foi lá e fez aí o bloqueio novamente do serviço para os usuários brasileiros. Mesmo assim, Alexandre de Moraes não gostou nada, a Anatel acusou o X de desrespeitar a decisão judicial, aplicou mais multa de 5 milhões de reais por dia e não para por aí não. Esse duelo aí do Moraes aqui, do Musk, né, no jornal ele mostra um pouco, o Moraes inclusive está sendo chamado de tirano, ditador, né, e o Musk, ele enfrenta mesmo Moraes, né, por mais que ele tenha que cumprir, porque ele não vai se calar ou se contentar de tirar o X do Brasil só porque ele é bilionário, gente. A voz tem que permanecer, o direito de liberdade de expressão tem que continuar. Então, muita gente fala, o Musk perdeu pro Moraes. Gente, ele não perdeu nada, pelo contrário, ele ganhou muito, porque fez muita gente acordar para o que está acontecendo de fato no Brasil. Aquelas pessoas que tinham dúvidas se isso realmente estava acontecendo no Brasil, agora podem ter certeza. Mostra claramente essa perseguição, envolvimento político nas decisões aí do STF com a esquerda contra a oposição. E o Musk, ele foi inteligente, gente. Não é à toa que ele é bilionário, tanto que quem está criticando ele, né, não conseguiu ainda se tornar um bilionário como ele. Por que será, né? Então, será que ele não é tão inteligente assim? Bom, ele pode ser o primeiro trilionário a existir no mundo. Então a gente vê aí que o Musk, ele não é nada bobo não, tá, gente? Ele é empresário, ele é um dos homens mais ricos que existe no mundo, ele tem uma influência muito forte e ele sabe o que ele tá fazendo. Então ele pode errar? Pode. Todos nós, seres humanos, estamos aí sujeitos a cometer erros, falhas. Pode ter birra? Pode ter muita coisa. Só que ele não é bobo. E ele tá aí, cumprindo as decisões. Por quê? Ele cumprindo todas as decisões do Moraes, o que Moraes vai fazer, o que a esquerda vai fazer para proibir o X? Eles vão começar a se desesperar e tentar limitar
o direito de expressão, que é o que já está sendo discutido e que veio trazendo o Brasil numa situação bem crítica aos olhos do mundo, por causa da censura. Um país democrático ter atitudes assim. Então a gente vê aqui que tudo isso pode acabar ainda essa semana. Então o Musk está cumprindo tudo. Ele foi lá, tanto que era o representante, tá aí o representante. Ah, precisa de advogado? Tá aí o advogado. Precisa pagar a multa? Paguei a multa. Não, mas eu quero mais documento. Então o Moraes, ele vem querendo, caçando assim pelo em ovo, desesperadamente, para fazer com que o X não entre logo, porque o X está entrando em um momento que eles ainda não conseguiram regulamentar as redes sociais, regulamentar o direito de expressão, até onde vai o que é direito de expressão, opinião ou não. Então é um medo muito grande que tanto Moraes e a esquerda tem, que é perceptível. Né? Uma outra informação também que eu quero trazer para vocês agora é que não para por aí não. O governo mira 7 projetos no Congresso para combater queimadas, gente. O Lula, ele tá aí num impasse muito grande e o Congresso parece que não tá gostando muito de umas atitudes, porque tem medo, inclusive, de perder voto, né? O brasileiro tá vendo tudo e a mídia tá começando a ficar mais agressiva quando fala em relação ao governo petista. E isso mostra uma virada de jogo impressionante que pode manipular, inclusive, a opinião da população brasileira. E parlamentares já começam a ver isso e sentir uma queda do governo Lula. Eu trouxe para vocês uma matéria do jornal mostrando que na pesquisa mostra que prefeitos, né, candidatos que estão aí sendo apoiados pelo Bolsonaro, pela direita, ganharam um destaque muito maior do que o da esquerda. A esquerda veio caindo nas pesquisas. E isso gera uma preocupação dentro do Congresso, né? Os aliados, opa, até onde eu devo ficar nesse mesmo barco que tá afundando? Tô vendo que tá afundando, não consigo tapar os buracos, e agora? Então, gente, o governo enfrenta aí alguns obstáculos, tá? Tanto que projetos do governo, como a reforma tributária, começaram a dar uma esfriada, até mesmo no Senado, que o Senado falou que não ia aprovar, né? A Câmara tinha aprovado. E analisar mais um pouco, segurar alguns projetos de interesse do governo, então a gente vê uma perda aí de influência em alguns quesitos. E o governo, ele mira aqui, segundo o jornal Poder 360, 7 projetos no Congresso para combater queimadas. Lula quer endurecer leis contra incêndios criminosos, mas para Pacheco o problema nesse momento não é legislativo, gente. Então o governo do presidente Lula, ele está enfrentando algumas dificuldades no próprio Senado. Será que isso é algum aviso? E aqui, o projeto que mais agrada a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, é o projeto de lei 3589, de Fabiano Contarato, que dobra a pena e torna crime hediondo o incêndio florestal. Na esteira do projeto de Contarato, a presidente da Comissão do Meio Ambiente do Senado, Leila Barros, também protocolou um projeto para aumentar o rigor da lei contra incêndios florestais, através do projeto de lei 3629. O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, defende, no entanto, um equilíbrio na formatação das leis para evitar o que chama de populismo legislativo e medidas que sejam desproporcionais, até mesmo porque o governo, ele quer aí, inclusive, confiscar as terras aonde está tendo as queimadas. Então, gente, o Pacheco trouxe aqui, abre aspas, reputamos que o problema nesse instante não é legislativo, nenhuma fragilidade de penas, porque tipos penais há, penas combinadas também há. Inclusive, o que se identifica nesses incêndios é que, para além do crime de incêndio, há também organização criminosa, que é um tipo autônomo de punição severa. Fecha aspas, disse Pacheco. E aqui diz que a opinião de Pacheco é compartilhada pelo líder do governo do Senado, Jacques Wagner, e a Polícia Federal tem que investigar e prender. Marginal não se preocupa com o aumento de pena. O petista deu a declaração a jornalistas. Então parece que a esquerda tá rachando aí, né? A gente percebe que o próprio líder no Senado, Jacques Wagner, que é do PT, concordou. Não é só criar leis, penar, querer confiscar terra, não sei o quê. A polícia tem que investigar, a polícia tem que prender e tem que fazer as leis que já existem valer antes de querer criar mais. Então, deu uma barrada aí, o que, segundo aí outras mídias vem trazendo independente, que veio abalando a estrutura dentro da esquerda, tá? E pra gente finalizar, gente,
Eu vou trazer agora a maior bomba do dia, enquanto a gente vê a esquerda rachando, vamos trazer aqui mais uma decisão polêmica do STF em relação aí às legislações, né? Olha só, a STF impede a UOL de auditar sistema de distribuição de processos do tribunal. Gente, olha só, o presidente do STF, saiu aqui pelo UOL, eu tô mostrando para vocês a notícia na tela. Luiz Roberto Barroso recuou de uma decisão dele próprio e impediu o UOL e uma equipe de especialistas em tecnologia da informação de inspecionar o código-fonte do sistema de distribuição de processos judiciais aos ministros. O que aconteceu? Após 4 anos, o STF concordou com o pedido de lei de acesso à informação do UOL para obter acesso ao código-fonte do tribunal. Além de permitir a inspeção, o tribunal deu aval para fazer análise de registros de uso do programa. A visita foi agendada e acertada com funcionários do tribunal, mas o STF mudou a decisão em menos de 72 horas antes dela ocorrer. Dias depois, Barroso vetou o acesso e, segundo ele, a análise do código-fonte poderia facilitar ataques de hackers e será feita no futuro sem uma data definida. Gente, então vocês percebem aí? O UOL recorreu da decisão do ministro nos termos da lei de acesso, porque está contrariando a lei. Os técnicos que acompanhariam a reportagem viram problemas na decisão, como o fato de estar baseado em conceitos errados de segurança e a falta de transparência do judiciário. Então, o sistema do STF sorteia qual ministro vai cuidar de cada processo, e dúvidas sobre o sistema surgiram em 2017, quando o ministro do STF, Edson Fachin, foi sorteado para herdar a relatoria de processos da Operação Lava Jato após o acidente aéreo que matou aí o Teori Zavascki. Então, gente, questionamentos voltaram à tona recentemente quando o ministro Alexandre de Moraes foi destacado para relatar quase todos os processos ligados a essa narrativa de tentativa de golpe de Estado, assim como a investigação em que o ex-juiz Sérgio Moro denunciou interferência do governo Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Então, na primeira decisão, Barroso disse que viu o interesse público, né? Então, ele autorizou. Depois, falou que não, que pode ter ataques de hackers. Então, o que será que está acontecendo? Então, isso daqui, gente, revela aí algumas reviravoltas bastante polêmicas. Os próximos dias parecem ser bem tensos e vocês não podem perder. Por isso, se inscreva aqui nesse canal e não esqueça de se inscrever no outro canal, porque, como eu disse, esse aqui tá bugado, muita gente não tá recebendo os vídeos e o outro, ele tá normalizado. É porque a gente acabou de começar a postar, então o YouTube ainda tá entendendo, ele vai